A Terra tem cerca de 8.000 anos. A evolução micro e macro é biblicamente compatível. Tenho certeza absoluta de que o universo tem pelo menos 59 anos. Ok, na verdade tem pelo menos 83, porque eu vi minha mãe hoje no Fort Myers, então é pelo menos 83, ok? Como você sabe, os cristãos discordam sobre isso. E poderíamos passar muito tempo falando sobre diferentes pontos de vista sobre isso. Mas posso garantir uma coisa, que quando você chegar ao céu, Deus não vai dizer... Você pensou se o universo era velho ou jovem? A Terra. Certo? Esse não é um teste para a ortodoxia. Se você acha ou não que o universo é velho ou jovem. Agora, eu pessoalmente acho que Gênesis 1 foi escrito por Moisés como uma polêmica contra as histórias da criação egípcia, porque quando as pessoas estão saindo de X, eles estão saindo do Egito, eles estão atravessando o deserto, eles não estão andando por aí. Eu me pergunto, quantos anos tem esse lugar, certo? Não é isso, eles estão perguntando, não se perguntando sobre essa evolução, que eles estão se perguntando se Yahvé é o verdadeiro Deus, ou os deuses de onde acabamos de vir no Egito. Os verdadeiros deuses, se você olhar para as histórias egípcias, você pode falar sobre isso melhor do que eu, provavelmente. Os deuses do Egito supostamente criaram o universo de alguma forma, criaram eles mesmos ou já estavam no universo. Então ordenaram. E Moisés aparece e diz que nenhum deus está fora desse contínuo espaço-tempo. Ele cria o contínuo espaço-tempo e ordena. Então não acho que Gênesis 1 seja necessariamente escrito para tentar dizer quantos anos tem o universo. Embora alguns tentem, e é uma interpretação perfeitamente legítima dizer que sim. Mas não acho que seja necessário. E veja, você sabe que Deus escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro chamado a Bíblia e o livro da natureza. A propósito, você não pode entender o livro chamado da Bíblia sem entender o livro da natureza. Quer dizer, apenas ler o primeiro versículo de Gênesis. Deus criou os céus e a terra. Porque isso implica, você sabe, antes de tudo, implica você, a linguagem, isso implica que você sabe que é um começo. Isso implica que você tem alguma ideia de que Deus é. Isso implica que você tem alguma ideia de que é causa e efeito. Certo? Alguma ideia do que é criação. Essas são as coisas que você traz para o texto. E você tem que saber antes de saber qualquer coisa que a Bíblia diz. E em como ele é um professor de seminário, ele sabe que é um aspecto da teologia chamado prolegômenos, que significa o que você faz antes de fazer teologia. E inclui esses tipos das coisas, filosofia, linguagem, gramática, causa e efeito, a confiabilidade de seus sentidos para saber como você pode determinar a verdade sobre o mundo real. Então apenas olhe para um texto e dizer que deve ser entendido desta forma, particularmente Gênesis 1, que parece não ser hebraico, uma poesia hebraica, mas tem elementos poéticos que poderiam ser o caminho certo para o texto, mas não tomá-lo. Mas não necessariamente. Você gostaria de dizer algo sobre os egípcios? Ou você conhece o deus Sol egípcio, era sua matéria-prima? Era como o Sol era mais importante, criado no 4º dia, quase como o Sol sim. Esqueça isso, sabe? Há uma polêmica aí, sim. Eu acho que você sabe, a questão é se você ler o texto, parece indicar que houve um dia, quero dizer, essa é a leitura literal do texto. A pergunta é a palavra hebraica yom, que é dia, que significa dia, e que é um ponto que você sabe, todas essas coisas. Eu acho que então a pergunta se torna, o que estamos realmente lendo em Gênesis 1? Estamos lendo um tratado científico, como pensamos no mundo de hoje, ou estamos lendo um documento teológico, que está ajudando as pessoas recém-descobertas? Você conhece que saíram da escravidão egípcia a entender quem é Yahvé, e em seu mundo eles não tinham a mesma cosmologia que nós, eles não tinham as mesmas perguntas que nós, eles acreditavam que a matéria era eterna, assim como até mesmo a narrativa da criação que acreditamos como cristãos, que o mundo foi criado ex nihilo, que significa fora do nada. Hebreus 11 diz que as coisas que vemos foram criadas de coisas não vistas, não foram vistas, mas em Gênesis 1, a realidade está no texto, Deus vem sobre o mundo, já está lá, e não tem forma, é vazio, precisa ser reunido. E a palavra criar, bara, em hebraico, pode significar criar algo que não estava aqui para algo que estava aqui, mas também pode significar criar para mim um novo coração, ó Senhor. Em outras palavras, arrume de uma maneira correta. Você tem que perguntar, é Gênesis 1 uma criação ontológica ou é criação funcional? Então você sabe que é uma leitura do texto vai deixar as pessoas atoladas. Algumas vão dizer que é criação funcional, Deus está ordenando o mundo, Ele está juntando as coisas para que o mundo funcione corretamente, porque é caótico e ele se depara com isso. Outros diriam, não, isso é uma coisa científica, você conhece muito Ken Han e esse tipo de pessoa. Acho que a
o real é que deveríamos não fazer da leitura de Gênesis um teste para a ortodoxia, porque Agostinho não acreditava que o mundo era jovem. E então, há pessoas que acreditam que a Terra é jovem. Eu acho que a coisa real é que você tem que começar a perguntar o que faz Gênesis. O que diz Gênesis? Eu acho que os cristãos podem discordar sobre isso, mas meu sentimento pessoal é que a criação está nos dando a sensação de como Deus trabalha, não apenas no mundo, mas Ele trabalha em nossos corações. Paulo, na correspondência em Coríntios, fala sobre a criação, que a luz mostrada nos nossos corações é o Evangelho. E a história da criação é um Evangelho maravilhoso, porque é pegar algo que está caótico e ordená-lo, onde é bom. E eu acho que é isso que Deus quer fazer em toda a criação. Ele quer levar as coisas que estão bagunçadas e não estão certas, e Ele quer transformá-las de tal forma que sejam boas. E eu acho que os romanos apontam para isso no capítulo 8, que toda a criação está esperando para ser reunida novamente para o bem. Sabe, Deus está trabalhando todas as coisas juntas para o bem daqueles que conhecem. Então, acho que Gênesis 1 e Gênesis 2 podem ser lidos de muitas maneiras diferentes, mas eu tenderia a ler Gênesis 1 e 2 como provavelmente mais um pouco de poética com uma criação funcional, em vez de apenas a criação ontológica. E acho que o mundo é velho, mas quero dizer, se eu for para o céu e Deus for, tem 10 mil anos, quer dizer, não me importa, o que tem Jesus, quer dizer, é isso que é o importante, sabe? As pessoas dirão que você, dessa forma, então você não acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu apenas diria que o carcereiro e filipino, quando ele disse que tem de fazer para ser salvo, Paulo não disse que tem que acreditar na Bíblia, eles nem tinham uma acredite em Jesus e você será salvo. Mencionamos uma outra coisa sobre isso, porque eu mencionei os dois livros que Deus escreveu, e o livro da natureza e um livro chamado a Bíblia, através de outras pessoas, obviamente. Às vezes, você fica do lado do livro da natureza para contar o que o livro da Bíblia diz. Significa, de fato, por exemplo, nascer pôr do sol, certo? A Bíblia diz que o sol nasce e o sol se põe. Então, como devemos entender isso? Devemos entender que é literal. O sol está literalmente nascendo e literalmente se pondo. Ou uma linguagem observacional, como sabemos que é uma linguagem observacional, porque sabemos através da natureza que, na verdade, estamos girando em torno do sol. O sol não está girando em torno de nós. Então, a Bíblia está usando linguagem observacional. Aqui está um exemplo em que você está pegando o que você sabe sobre a natureza e dizendo, ok, a Bíblia está usando linguagem observacional, não é linguagem literal. E a propósito, fazemos isso hoje em nossa era científica. Se você assistir o noticiário, hoje à noite o noticiário local vai ver, o meteorologista vai dizer que você sabe, o sol nascer do sol amanhã às 6h14, ele não vai dizer que a rotação da Terra se tornará aparente às 6h14. Okay? A linguagem observacional é assim que entendemos a Bíblia. E você pode usar coisas de fora da Bíblia. Em fato, você tem que usar coisas de fora da Bíblia para entender o que a Bíblia diz. Ok. Por acaso você já leu a Bíblia e teve dificuldade de compreendê-la? Será que você se sente com pouca fé ou às vezes até menos crente por ter dificuldade de compreender a palavra de Deus? Se esse é seu caso, eu quero te convidar para o maior programa, qual o seu nome? treinamento de interpretação bíblica, onde você vai aprender a interpretar qualquer passagem bíblica de Sabe que você é muito mais alto pessoalmente? Em menos de 30 dias, mesmo você é mais alto. Nunca tenha feito seminário. Isso é para você e eu tenho certeza que será transformador. Eu não sei que era, você não sabe. As pessoas sempre dizem isso, porque vem o programa de TV, eu digo,